O governo está ganhando tempo. O feriado ajudou para isso, né? Vem um feriado, geralmente um feriado prolongado, como que nós tivemos o dia 21 de abril, faz com que o governo tenha um certo tempo, porque o Congresso também na prática essa semana só vai funcionar quarta e quinta tal, porque a partir de quinta à noite todos voltam para os seus estados. Porém a crise econômica continua, apesar dos esforços do ministro Levi, e também não deve ser esquecido que a crise política ela continua. O governo continua com a dificuldade de ter uma maioria confiável na Câmara, assim como no Senado, mas principalmente na Câmara dos Deputados tal. E a CPI da Petrobras continua trabalhando. Na quinta-feira teremos um depoimento importante que envolve delação premiada, né, um empreiteiro, um dos diretores da Toyo Setal, uma empresa que teve uma ligação muito próxima com a Petrobras e infelizmente uma ligação também envolvida com o Petrolão, com esse grande escândalo de corrupção. Portanto, o assunto continua. Por outro lado, a Kroll, a empresa contratada pela CPI para fazer investigação dos depósitos realizados no exterior. E a 13ª Vara Federal, principalmente lá no Paraná, com o juiz Sérgio Moro, continua fazendo suas investigações, lembrando que o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari, que só deixou de ser tesoureiro após ser preso, continua detido com prisão preventiva. Portanto, o quadro dá aparentemente ao observador que está tudo mais ou menos tranquilo, não. Continua uma situação de enorme tensão política. De um lado, porque as investigações continuam feitas, e é importante sempre lembrar o papel da Polícia Federal nas investigações do Petrolão, lembrar a importância do papel do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário na figura do Sérgio Moro. Essa relativa estabilidade, essa calmaria, ela é aparente. Agora, o que não deve fazer essa calmaria com que o maior partido da oposição, ou seja, o PSDB, resolva dar um passo atrás. É importante destacar que a ação do presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, tem sido muito importante. Alguns acusam de terceiro turno. É a mesma coisa. Fernando Collor, em 1992, também chamou seus adversários durante a CPI, que vai levar depois ao seu impeachment, diziam que eles estavam fazendo o terceiro turno, expressão que ele se consagrou em 92, e usou uma expressão que logo o governo vai usar, sindicato do golpe. Dizia então o presidente Fernando Collor que o sindicato do golpe queria derrubá-lo com falsas acusações e tal. Nós vimos o que ocorreu. O PSDB não deve dar um passo atrás, tem de continuar. A bancada da Câmara, em especial, tem tendo um papel extremamente importante na CPI da Petrobras e esse papel político de vinculação com as ruas. O sentimento das ruas é mesmo. Basta lembrar, há cerca de 10 dias, a pesquisa Datafolha e os 63% dos entrevistados favoráveis ao impeachment. Portanto, as condições populares de apoio ao impeachment estão colocadas. A questão que se coloca é que o impeachment é um julgamento político, não é um julgamento jurídico, diferentemente do que diz o ex-presidente Fernando Henrique nessa semana também, dizendo que não há razão jurídica que leve ao impeachment. Ele está redondamente enganado. Vale lembrar, eu gosto sempre de destacar, que se ele estivesse certo nisso que ele está dizendo, Collor não teria sido empeçado à presidência em 1992. Vale destacar também que o então senador Fernando Henrique, naquela época, tinha dito que impeachment é como bomba atômica, existe para não ser usado. Também estava errado. Quer dizer, as análises de conjuntura nunca foram fortes do ex-presidente Fernando Henrique. E nesse momento, o PSDB tem de manter a posição de firmeza e os outros partidos de oposição em relação à questão do impeachment. As razões jurídicas não faltam. Com o escândalo do Petrolão, meu Deus do céu, que razão para isso que envolve diretamente a presidência da República, por exemplo, no Conselho de Administração da Petrobras, as questões estão colocadas. Essa semana é uma semana importante. A oposição não pode dar um passo atrás, não pode trair as ruas. E nós, como cidadãos, temos de ficar absolutamente atentos ao trabalho do Congresso Nacional. Nós não podemos, de forma alguma, desanimar. Temos de continuar na luta, colocando o governo na parede. É aquilo que eu digo. Se o PT respirar, ele consegue se manter no poder. E se ele se manter no poder, ele nunca mais sairá do poder.